Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Nau Cannon e estamos aqui para mais um Fique e Fala. Eu tava esquecendo o nome do quadro, né? Como se eu tivesse algum outro quadro aqui. Pelo menos não por enquanto, mas por enquanto vamos ficando só com o Fique e Fala mesmo. Que é um negócio que eu gosto muito de fazer, né? Enfim, estamos aqui hoje para mais um capítulo de O Quarto Cavaleiro. No caso, a gente vai ir pro 12º capítulo já. Eu não, Eu não sei quantos capítulos tem essa fanfic, na verdade. Ele tem 29 capítulos, tá? Resumindo, a gente tá chegando na metade da fanfic já. E aí, a gente tá no 12º capítulo. E o capítulo passado, no caso, não teve muita coisa, assim, chamativa. Que, no caso, o Sunny e o Dean tinham acabado de descobrir que o Harry é irmão deles, né? E aí eles foram para um caso em que eles foram matar um Striga, né? Que é um bicho que parece como se fosse um dementador e tudo mais. Só que eles normalmente atacam crianças só. E o Castiel, antes disso, ele foi fazer uma tatuagem para colocar os sigilos enoquianos para se esconder dos anjos. O que é muito importante para a história. Eu acho que a coisa mais importante para a história foi o Castiel fazer tatuagem. E aí, depois que eles mataram o Striga, o Zacarias apareceu. Que foi o auge do capítulo. Mas. Ah, ele é tão chato que pra mim, sinceramente, eu não me importo com ele. E aí ele, tipo, apareceu pra tentar levar o Castiel embora. Pra conversar com os superiores. Só que aí o Harry deu um jeito de acabar com o Zacarias, né? Que ele viu que o Jim tava tentando conseguir sangue. Aí ele começou a mentir pra maldição da mão dele agir e conseguir sangue. E aí o Jim foi lá, fez o sigilo e expulsou todos os anjos. Resumindo, nesse capítulo, provavelmente a gente não vai ver o Castiel. E eu acho que é isso, gente. Aí depois disso eles foram embora. Tava tendo uma puta de uma chuva e aí eles decidiram parar em um hotel chamado Elysium. E eu não sei porque isso me remete a algum capítulo de algum episódio do Supernatural. Então provavelmente isso é importante, tá ligado? Aí o capítulo acabou literalmente eles entrando no hotel. Então, capítulo 12. Finja até conseguir. Aí as notas. Bem-vindos à parte um e 2 do episódio que realmente me fez querer escrever essa fanfic. Resumindo, realmente é importante, tá ligado? Apresentando temporada 5 capítulo 19, episódio 19, Martelo dos Deuses. Ai, eu lembro disso. É, que tem um monte de deus, principalmente da mitologia grega. Tá, tá. Meu Deus. Tá. Dean estacionou o carro em frente ao hotel bem iluminado no momento em que o telefone de Harry começou a tocar. Harry franziu a testa ao tirá-lo do bolso. Já era tarde na Inglaterra. Achei que todos os seus celulares estivessem fritos. Sam se virou no banco com um tom de voz desconfiado. Estão sim, respondeu George por ele. Harry e eu temos o que basicamente equivale a um espelho. Só que, mas que é encantado para que nossos amigos e familiares possam se comunicar. Podemos ligar um para o outro, mas você não conseguiria nos ligar sem magia. Eles são apenas telefones mortos com a tela de vidro, acrescentou Harry antes de colocar a tela no telefone, liberando apenas um pouco de magia para conectar. E aí, cara? A voz animada de Ron Weasley imediatamente preencheu o carro. Você vai voltar para minha despedida de solteiro, né? Tecnicamente, você deveria estar planejando isso, já que é meu padrinho. Mas já que você não está no continente certo agora. Ron, agora não é uma boa hora. Além disso, acabou de virar abril. O casamento e a despedida de solteiro acontecem em julho. Harry o interrompeu com um olhar para os irmãos, que já haviam se virado em seus assentos para encará-lo. É, eu sei, mas a Hermione está estressada. Você a conhece? Ron revirou os olhos. O que sim, eles conheciam a Hermione. E o casamento era um pouco trabalhoso. A Gina
a Gina também quer vocês dois de volta para a Copa do Mundo, sabia? É, em julho também, Ron, suspirou Harry. Eles estavam tentando impedir que o mundo acabasse. Planejar as coisas para 3 meses à frente não era algo que seu cérebro conseguisse lidar naquele momento. Ai, gente, eu só fico triste que, tipo, o Ron e a Hermione não aparecem muito nessa fanfic, tá ligado? Eu gosto muito dos dois, mas enfim. E aí, Honeykins? George gritou alto na direção do telefone. George, ei! Ron deu um sorriso largo, segurando o celular encantado, um pouco perto demais do rosto. Como está a viagem? Onde você está? Está no carro? Já tentou surfar? Isso pode demorar um pouco. Harry acabou rindo para os irmãos. Se vocês quiserem entrar, nos encontramos em um minuto. Surfar? Jim levantou a sobrancelha em questionamento, olhando de um para o outro com incredulidade. Espera aí, quem está aí? Você já fez amigos? Já encontrou um acompanhante para o casamento? Hermione pediu para avisar você e George que vocês dois precisam trazer alguém. Ron continuou em seu discurso distraído, enquanto parecia ainda estar trabalhando numa minissérie, procrastinando a papelada perto de pilhas de pergaminho ao lado da tela. Em cima da mesa, pelo menos. Lee, conta? Perguntou George, com uma careta ao se lembrar de que Hermione e Molly Weasley estavam sendo ridículas sobre toda essa coisa de acompanhante. O que havia, o que havia de errado em irem ao casamento sozinhos ou até mesmo juntos? Não, o Lee tem o convite dele. Ron informou com um sorriso irônico para Harry, que era o único que ele conseguia ver. Harry estava intencionalmente se certificando de que o carro, seus irmãos ou George estivessem menos visíveis possível ao seu lado. Além disso, pelo que eu vi, ele e Ginny provavelmente iriam juntos. Espera aí, isso é fofoca nova. George se aproximou dele. A Ginny, Ursinha e meu amigo Lee Jordan estão começando alguma coisa e ele não me contou? Acabei de falar com aquele rato há alguns dias e ele não disse nada. Harry franziu a testa ao imaginar o escritório de Ron atrás dele. Por que você ainda está no trabalho, Ron? Já deve ser quase 11 horas aí. Vá pra casa. Harry bufou para o amigo que sempre procrastinava tudo até o último minuto. Se você está nos usando para fugir do trabalho tão tarde da noite, não deveria simplesmente então deveria simplesmente ligar e ir embora. Eu não entendi essa questão do ligar, mas tudo bem. Eu tirei a sorte grande para o plantão noturno essa semana, resmungou Ron. E tudo fez mais sentido. Harry odiava quando tinha plantão noturno. Era sempre ridiculamente chato até que algo inimaginavelmente horrível e perigoso acontecesse. Certo, vamos entrar. Você pode ficar no seu quarto. Não se esqueça de trancar o bebê quando sair. Ah, não se esqueça de trancar a baby quando sair. Jim tomou a decisão por si e por si antes que ambos pulassem na chuva para pegar as suas malas no porta-malas e corressem para dentro do prédio. Seus novos amigos são americanos? Parece sotaque americano. Ron franziu a testa ao telefone. E sim, às vezes Harry se esquecia de que Ron era realmente bom em seu trabalho como investigador. Sim, eles são americanos. Nos conhecemos quando chegamos aqui. Eles parecem ser bons sujeitos, disse Harry com sinceridade. Omitindo um monte de coisa. É, só paramos para reservar um quarto de hotel para passar a noite. Fomos pegos por uma tempestade enquanto dirigíamos. Eles são trouxas? Por que vocês não podem simplesmente aparatar? Ron continuou cutucando a história frágil. É, Ron, eles são trouxas, disse Harry cansado. Nós estamos em uma área de bruxos. George bufou ironicamente, já que o continente inteiro não era uma área de bruxos. E Harry olhou para cima do telefone para lhe lançar um olhar furioso. De qualquer forma, comunique a todos que talvez seja melhor não mencionar nada explicitamente mágico quando ligar. Até que possamos lhe dar um sinal verde. Que no caso já podem, porque eles já sabem sobre magia. Mas enfim, continua. Claro, cara. Agora, minha despedida de solteiro, ele insistiu novamente. Harry suspirou. Estaremos lá, Honeykins. George gritou, respondendo por ele. Harry pode até encontrar alguém para um acompanhante. Um anjo adorável. George! Harry corou intensamente enquanto cutucava a perna de George. Ele ainda estava realmente preocupado com o que aconteceria se com Cass e... Ah, não. Ele ainda estava realmente preocupado com o que acontecera com Cass e não queria ser provocado sobre sua ligação com o homem naquele momento. Muito bem, Harry. Quem é? Homem ou mulher? Tenho 5 galhões a bordo com a Gina. Eles apostando. Amo, gente. O rosto de Ron de repente foi pressionado
quase diretamente contra o telefone. Exatamente. Vou desligar, Ron, resmungou Harry, sentindo as orelhas arderem. Então deviam estar bem vermelhas. Cuide de sua papelada. Parte disso que, parte disso que você deixou ainda é seu, seu idiota. Ron gritou, enquanto Harry cutucou o telefone novamente para desligar a ligação. Sabe, se você salvar o mundo de novo, Cass definitivamente terá que concordar em ir a um casamento com você. George sorriu e desviou do próximo chute de Harry. Vamos arranjar um quarto, resmungou Harry e pulou do carro, sentindo que a chuva gelada pelo menos esfriaria seu rubor violento. Depois de pegarem suas malas, Harry e George correram para o animado Hotel Elysian Fields. Harry estava prestes a abrir a porta de vidro quando George o agarrou pelo colarinho da camisa, quase o estrangulando para detê-lo. O quê? Harry imediatamente colocou sua varinha na mão, pronto para qualquer coisa. Eu não sei. George franziu a testa distraidamente enquanto olhava fixamente para o hotel. Esse lugar está imerso de algum tipo de magia. Não é nada que eu já tenha visto antes. Você acha que são bruxas? Harry estudou o prédio e sentiu um forte formigamento vindo dele. Mas ele não tinha visão de George. George balançou a cabeça lentamente. Ainda não encontramos nenhum, então eu não saberia dizer. Eu acho que tem uma pequena noção de anjo nesse momento, mas ele pelo menos não é. Calma aí. E pelo menos não é isso. Ele tá falando que, tipo, no caso, essa magia que ele tá sentindo não é de anjo. Então, armadilha? Harry suspirou. O clima é estranho e o fato de que esse hotel estar ali quando eles precisavam de um poderiam ter sido uma coincidência. Mas Harry estava aprendendo que a sorte de seus irmãos era basicamente a mesma que a dele, nesses aspectos. Então, armadilha. Armadilha. George sentiu firmemente. Certo, bem, 2 em 24 horas. Isso tem que ser algum novo recorde pessoal. Harry riu secamente enquanto ela escondia a varinha mais velha na manga para ficar acessível, enquanto suspirava e abria a porta para cair em qualquer armadilha que fosse. George assobiou baixinho assim que entraram no saguão. É disso que estava falando. Olhou ao redor, admirando para a elegância reluzente ao redor. Armadilha ou não, pelo menos esse lugar é legal. Acho que prefiro um pouco de mofo a assassinos desconhecidos a qualquer momento. Harry bufou, mas caminhou até a recepção como se aquele fosse apenas um hotel normal e muito bom no meio do nada e nada suspeito. Fazendo check-in? Perguntou um funcionário no momento que levantou os olhos da tela do computador e olhou para Harry. Os olhos do homem se arregalaram dramaticamente e sua boca se abriu em choque. Harry segurou a varinha na manga com um pouco mais de força. Ou essa pessoa sabia quem era Harry Potter, sabia que era um bruxo, ou... Meu senhor! O homem curvou-se levemente e reverencialmente. O cérebro de Harry gaguejou. Talvez ele soubesse que Harry era o Lord Black, mas ninguém realmente fazia toda aquela reverência para lordes bruxos. Só elfos domésticos que faziam isso para todos. Olá, ele tentou simplesmente aceitar o que quer que fosse, já que eles já tinham determinado que era uma armadilha. Peço sinceras desculpas, meu senhor. O escrivão se curvou quase freneticamente novamente, digitando rapidamente no teclado do computador. Vou acomodá-lo em uma das nossas suítes mais confortáveis. Se eu soubesse que o senhor havia retornado, eu mesmo o teria convidado para o nosso encontro. No entanto, o senhor soube. É absolutamente bem-vindo. E vejo que o senhor trouxe seu próprio acólito. O escrivão pareceu estudar George, que estava de pé, pronto para lutar pela vida, logo atrás de Harry. Um verdadeiro crente e um bruxo, muito raro de se encontrar hoje em dia na América do Norte. O homem assentiu firmemente, como se aprovasse. Espalharei a notícia de que seu servo não deve ser ferido ou devorado por nenhum dos outros convidados, meu senhor Hades. Meu Deus, ele sendo chamado de Hades é muito bom. Harry quase não conseguiu conter o choque que se formou em seu rosto. Pelo movimento brusco de George atrás dele, talvez não o tivesse feito. Sim, por favor. Eu ficaria muito descontente se algo acontecesse com meu servo. Harry do céu. Harry disse arrastando as palavras, no que ele chamava de seu sotaque draconiano, no caso por causa do Draco, que usava para intimidar alguém. Claro. O homem assentiu firmemente e deslizou uma chave ornamentada sobre a mesa,
com um chaveiro vermelho indicando o número do quarto. A reunião acontecerá em 2 horas no Salão Oeste, meu senhor. Agradecemos sua contribuição, é claro. Os convidados de honra fizeram o check-in um pouco antes do senhor. Então estamos prontos para as festividades posteriores. Harry sentiu a mão de George roçar em suas costas. Sim, ele sabia que seus irmãos seriam os primeiros a fazer o check-in antes deles. Estarei lá, disse ele, pegando a chave e tentando, da melhor forma possível, parecer que realmente sabia o que estava acontecendo. Há um buffet no salão de baile leste, onde seu criado é bem-vindo. O balconista acenou para as portas abertas atrás deles. Harry quase gemeu, porque era lá onde seus irmãos definitivamente estavam, se houvesse comida envolvida. Pelo menos parecia que a comida não estava envenenada, já que esse cara disse que George era bem-vindo. O que ele achava que Harry comia? Havia outro buffet preparado para o que quer que esse cara pensasse que era? Hades? O que era aquilo? Ele realmente queria dizer que teria que. Bem, ele realmente queria dizer que teria que dizer a alguém para não comer George? Claramente o cara estava sentindo um pouco de magia da morte de Harry e tinha chegado a uma conclusão muito errada, que Harry estava determinado a usar em benefício próprio, se possível. Tem um bar lá também? Perguntou Harry como desculpa para ir com George, mesmo que o rapaz achasse que ele tinha comido outra coisa. Claro, meu senhor. O homem quase se curvou novamente. Acredito que vi Callie indo para lá há pouco tempo. Sim, brilhante. Obrigado. Harry assentiu e se virou. Callie, quem era? O nome soava muito familiar. Ele tentou não se apressar e parecer calmo e sereno enquanto se virava e caminhava em direção ao baile. Harry, você não pode ser visto conversando com Sandin. George sussurrou freneticamente em seu ouvido. Não sei o que está acontecendo, mas parece uma armadilha. Parece que a armadilha é para eles. Harry assentiu, avistando Ginger na metade de uma fatia de torta de maçã e Sam preparando uma salada no buffet. Eu não sei bem o que eu estou fingindo ser, então eu vou pegar uma bebida e ficar parado ou algo assim. Parece que a comida é segura para você, então vai, pegue o que quiser e veja se consegue falar com algum deles sobre o pretexto de pedir sal ou algo assim. Sim, eu vou pegar o número do quarto deles e podemos dar uma passada lá mais tarde. George assentiu firmemente antes de ir direto para onde Sam estava. Jean ergueu os olhos e encontrou o olhar de Harry na mesa, apontando para a torta com um sorriso. Harry franziu a testa e balançou a cabeça levemente. O rosto de Jean se encheu de preocupação. Sem saber como transmitir o que estava acontecendo em uma sala onde qualquer um poderia estar olhando, Harry fez o seu melhor. Ele se empertigou em uma postura mais altiva, tendo que lidar com a pressão, e discretamente bateu no anel de Lorde em seu dedo, esperando que Jean se lembrasse que era isso que era antes. Calma aí. Que era isso que era desde o primeiro encontro deles com Cass. Não era uma explicação, mas Harry esperava que Jean entendesse a mensagem de que ele estava fingindo ser alguém que não era, ou pelo menos que ele tinha que fingir ser todo Lorde e tudo mais. Jean se sentiu um pouco confuso, mas confiante, e pousou o garfo. Sam sentou-se à mesa naquele momento. Junto com ele. Posso ajudá-lo, senhor? Perguntou o barman por fim, atraindo a atenção de Harry de volta para o balcão atrás dele e para o que estava acontecendo com George e seus irmãos. Sim, whisky puro. Qualquer que seja o seu mais velho. Harry levantou 2 dedos, mantendo seu caráter aristocrático. Claro, para qual quarto eu vou cobrar isso? Perguntou o homem distraidamente, puxando uma garrafa ornamentada de uma prateleira que Harry sabia que tornaria sua bebida tão cara quanto o seu quarto, embora, agora que ele pensava nisso, ele não tivesse sido cobrado pelo quarto. 403. Harry informou, após olhar para o chaveiro preso em sua chave. Ah, os olhos do homem se arregalaram. E de repente ele ficou muito mais animado e concentrado enquanto o servia. Claro, meu senhor. Posso lhe servir mais alguma coisa? Perguntou ele, estendendo o copo com uma pequena reverência, reconhecendo claramente o número do quarto, uma das suítes. Ok, então essa era nova. Ele entendia, senhor, mas... Senhor? Ai, de traduções, que fica difícil, mas enfim.
Um pensamento lhe veio à mente. Harry aceitou sua bebida e tomou um pequeno gole. Estava excelente. Você sabe quem mais chegou para a reunião até agora? Perguntou. Ele estava se culpando por não ter perguntado ao recepcionista, mas o barman era outro bom sujeito que talvez soubesse. O barman sorriu. Só vi Kali, Ganache e o meu senhor Odin até agora. Ok, então, se Harry estava juntando as peças corretamente, o barman. Ah, tá. O Baman era para Odin o que George deveria ser para ele. Ele definitivamente reconheceu os nomes Odin e Ganache. E Kali era claramente Kali a Destruidora, se sua mitologia estivesse correta. Por que todos tinham nomes que lembravam deuses mitológicos? Por que será? Não faço ideia. Por favor, perdoe-me, senhor, meu senhor. É, continuou o barman com uma expressão de constrangimento. Mas posso perguntar, a qual deus tem o prazer de se servir essa noite? Certo. Então eles eram deuses pagãos. Isso definitivamente não seria bom. Harry olhou para o homem com desdém enquanto tomava outro gole. Hades, respondeu ele finalmente, percebendo que o sangue do homem parecia escorrer repentinamente de seu rosto enquanto empalidecia. Meu senhor Hades, ele se curvou, muito mais do que o recepcionista. Interessante. Harry esperava desesperadamente que o verdadeiro Hades não entrasse no hotel, se todos pareciam ter tanto medo dele. O recepcionista parecia pensar que ele, pelo menos, não tinha sido convidado. Harry então franziu a testa. Hades era o deus da morte, ou da vida, após a morte, ou algo assim. Oh, caralho. Calma aí. Tá. É... Onde estava? Ou da vida após a morte, ou algo assim. Isso não teria algo a ver com morte? Morte talvez fosse Hades? Continue. Harry assentiu, percebendo que provavelmente não deveria agradecer a essa pessoa que parecia ser uma serva de outro deus. Merlin, mesmo depois de todo esse tempo no mundo mágico, e Harry realmente não tinha pensado que nenhum dos deuses pagãos realmente existisse, mesmo com uma porcentagem significativa de bruxas que se identificassem como pagãs em geral. Harry pegou sua bebida e saiu do salão de baile, dirigindo-se à escadaria que levava ao seu quarto. Tá. Não podia falar com seus irmãos, não deveria parecer amigável com Jorge e não sabia quem entre os convidados era Deus e quem não era, e provavelmente não deveria deixar isso transparecer. Considerando tudo, fugir para o quarto e esperar Jorge e os irmãos parecia a melhor ideia para aquele plano improvisado e provavelmente terrível que pareciam ter caído. Merlin, Hermione eu estaria detonando se estivesse ali. Calma aí. Quarto 235. George saiu correndo assim que conseguiu chegar até Harry na suíte. Ele ficou boquiaberto ao olhar ao redor. Para a elegante sala de estar que se dividia em dois quartos, definitivamente era um banheiro. Merlin, malvados ou não, esses caras sabem como equipar um hotel. Toma, roubei um pãozinho para você. Ele tirou um do bolso e encarou Harry até que ele deu uma mordida. Deuses, corrigiu Harry, terminando o rolo, terminando o pãozinho e se levantando para tirar a capa de invisibilidade da mochila. Pelo que eu entendi, são deuses pagãos. O barman mencionou Kali, Odin e Ganache. Ganesh. Eu não sei, eu acho que Ganache não é, né? É Ganesh mesmo, né? Enfim, Jorge sabia que seu queixo provavelmente estava caído até o peito. Você acha que Eckert está aqui? Quase engasgou ao olhar para a porta e para o hotel propriamente dito. Ninguém disse, mas eu só consegui falar com o barman, já que não sei se devo saber quem é um deus ou não. Harry deu de ombros e lhe deu um sorriso compreensivo. Talvez calma aí. Você tem que manter seu fanboy dentro de casa se ela for, já que você é supostamente meu servo agora.
A empolgação de George diminuiu após a notícia de que ele poderia conhecer a deusa que adorava, quando as implicações do que eles estavam enfrentando finalmente se fizessem sentir. Cara, você está saindo com meu irmão há tempo demais. Harry deu um sorriso irônico e ergueu uma sobrancelha, divertido. E sim, provavelmente. Sério, Harry, eu disse aos seus irmãos que houve algum tipo de confusão de identidade, mas você acha que você realmente poderia ser Ardis? Ele suspirou resignado ao fato de que seria uma grande sorte do seu amigo de ser de fato um deus mítico da vida após morte sem saber. É muito bom isso, mano. Harry jogou a capa sobre os ombros com a testa franzida. Não seria morte? Talvez você devesse ligar para ele e perguntar antes de irmos falar com seus irmãos. Já estamos andando às cegas. Provavelmente é uma boa ideia conseguir alguma informação, conseguir qualquer informação que pudermos. Sugeriu George, não gostando muito da ideia de chamar a morte ao quarto de hotel mais uma vez. Mas provavelmente seria uma boa ideia saber se Harry estava fingindo ser alguém que não era, ou se possivelmente ele era realmente aquela pessoa. E aí, morte? Harry chamou timidamente para o quarto. Está livre para uma visita rápida? Mestre! A morte sorriu de onde apareceu de repente, bem ao lado de Harry, quase desconfortavelmente perto. Harry deu um pulo, assim como George. Merlin, morte, você poderia me chamar de Harry em vez de Mestre? As sobrancelhas da morte se ergueram, quase até a linha do cabelo. Quer que eu te chame pelo seu nome? Perguntou ele, claramente surpreso. É. Se isso não te ofender nem nada, gaguejou Harry. George revirou os olhos porque a morte definitivamente não se ofendeu. Na verdade, a morte ficou ainda mais apaixonado por Harry por isso. Isso provavelmente, com certeza, iria prejudicá-los mais tarde. Harry, disse Morte, arrastando os pezinhos e sorrindo docemente. Harry realmente deveria ser amaldiçoado por fazer a morte uma criança. Então, Morte, antes de mais nada, você por acaso sabe. O Cachorro ainda está vivo? Perguntou Harry, porque é claro que Harry acharia essa pergunta mais urgente. Você ainda não o acolheu em seu reino, não é? Morte inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse ficando mentalmente. Não, Harry, o anjo Cachel ainda está vivo. Antes não tem hora marcada para morrer, então ele não morreu de causas naturais e também não foi levado. Espera, o que isso significa? George não conseguiu evitar perguntar. Martin lançou-lhe aqueles olhos azuis brilhantes com um olhar desconcertantemente intenso. Todos os mortais têm um tempo para morrer, mas muitos são levados antes disso por acidentes, assassinatos, guerras ou por muitos outros motivos. Anjos não têm um tempo para morrer, já que são imortais, mas podem ser mortos. George assentiu lentamente enquanto isso assimilava. Então nós, mortais, temos a idade que naturalmente morreremos, mas as circunstâncias e as pessoas podem mudar isso. Sim, George Weasley. Marty assentiu como se estivesse orgulhoso da compreensão de George, o que, com base nas circunstâncias, George realmente não achou condescendente. Era com a morte que ele estava falando. Quando Harry começou, mas se interrompeu hesitantemente. Franziu a testa, mas abriu a boca novamente. Você pode me dizer quando meus irmãos vão morrer? Isso não vai ajudar, respondeu George por morte. Ele presumiu que Harry estivesse tentando ter uma ideia se eles sobreviveriam ao apocalipse. Sam e Dean poderiam naturalmente viver muito tempo, mas poderiam morrer essa noite assassinados por um deus pagão com a mesma probabilidade, se não mais. Marty assentiu novamente e deu um tapinha no braço de Harry. Eu estou programado para levar Samuel Winchester comigo quando ele tiver um pouco mais de 90 anos. Ele come bem e se exercita. George assentiu, compartilhando um pequeno sorriso com Harry durante a briga constante que eles travavam sobre hambúrgueres versus saladas, que parecia acontecer todos os dias entre os irmãos. Eu tenho Dean Winchester agendado para a morte estreitou os olhos, parecendo fazer algum tipo de cálculo. Para 124. Sim, 124. Ok, agora George estava muito confuso. Cara.
bruxas vivem tanto, mas trouxas não. Geralmente é o limite máximo. O Jim vive de carne vermelha, álcool e parece dormir apenas algumas horas por noite. Harry listou. Eu acho que nem ele espera viver até os 70 se não for morto por um monstro antes. Morte, porém, balançava a cabeça. A companheira do Mestre Harry tirou a alma de Jim Winchester do inferno, transferindo um pouco de sua graça para Jim no processo, quando ele reconstruiu seu corpo. Eles têm um vínculo, e mesmo com a gra, e mesmo que a graça dentro de Jim seja insignificante, além de melhorar a saúde e a longevidade de seu corpo, assim como sua magia faz com a sua, ela ainda está lá, tá? Jorge teve que se sentar enquanto processava isso. Não que importasse, mas importava. Jim tinha uma expectativa de vida semelhante à dele. Não que Jim realmente gostasse dele ou quisesse um relacionamento com ele, mas sim. De repente passou a importar, algo que não importava antes. Com base no histórico deles, espero levar seus irmãos bem antes do tempo. É justo. Marty informou a Harry, como se estivesse falando sobre o tempo. Claramente isso não incomodou a Morte nem um pouco. Primeiro, Cass não é meu companheiro. Harry tentou dizer a Morte, mas o garoto não parecia acreditar nele. Ou pelo menos estava cético. E segundo, meus irmãos não me tiveram no passado. Pretendo protegê-los agora. Por falar nisso, George se recompôs para explicar por que haviam chamado a Morte. Dizem que está acontecendo uma reunião de deuses pagãos nesse hotel e todos parecem achar que Harry é Hades. Morte inclinou a cabeça para o lado. Não entendo. Mestre Harry é Hades. Claro que pensariam que é. Então, é como um cargo? Harry franziu a testa. Mano, simplesmente Harry é Hades, mano. Puta que pariu. Calma aí. Apenas como outro nome para o Mestre da Morte. Morte deu de ombros como se Harry realmente devesse saber disso. Além disso, é possível que Harry mate o diabo? Você disse que anjos podem ser mortos. Perguntou George em seguida. O tempo estava se esgotando antes que Sam e Dean surtassem por não terem ido até o quarto deles. Mas eles realmente precisavam de algumas respostas da Morte. Morte deu de ombros, frustrado. Harry não pode simplesmente desejar a morte de alguém. Nem eu tenho esse poder. Mas ele pode causar a morte deles. Se ele descobrir como eles podem ser mortos, ele pode matá-los. Isso faz parte de quem ele é. Como diabos pode ser morto, então? Não, também. Como o diabo pode ser morto, então? Harry saiu correndo, agradecido, porque sim, eles precisavam saber disso. Teoricamente, com a lâmina de um arcanjo. Morte deu de ombros novamente, como se eles já devessem saber disso. Mas ele era irritantemente difícil de matar milênios atrás, quando decidiram simplesmente aprisioná-lo. Como ele foi preso? Harry tentou em seguida, sentando-se na cama para ficar mais próximo do nível de Morte. Morte chegou a se inclinar para o lado de Harry, quase como um abraço, e George tentou não engasgar com a própria saliva. Desculpa, Harry, eu não sei. Isso não era da minha conta na época. Tudo bem, Morte. Obrigado pela ajuda. Harry balançou o cabelo do ser e o puxou para um abraço de um braço só. George quase gemeu de frustração com a capacidade de Harry de se apegar à morte de todos os seres. Ele culpou a amizade de Harry com Hagrid. Carlinhos e seus dragões também tinham alguma culpa nisso. George observou confuso. Os cardaços do tênis esquerdo de Morte se desamarraram de repente. Harry, antes de eu ir, você se importaria, por favor? Morte estendeu o tênis agora desamarrado e quase fez beicinho para o dono. Ai, meu Deus. Claro, Morte, a qualquer hora. Harry se inclinou apressadamente e foi amarrar os cadastros novamente. George estreitou os olhos para a Morte, acusadoramente. A Morte simplesmente lhe lançou um olhar mais inocente que já lhe fora lançado. A Morte sabia o que estava fazendo. Que diabos? George sabia o que estava fazendo. Só Harry parecia não ter a mínima ideia. Com um bufo, George finalmente revirou os olhos, recebendo um olhar triunfante da Morte em troca. Merlin, se a Morte queria ser tratada como uma criança e Harry queria tratá-lo como uma criança, bem, George não conseguia entender que isso era realmente da sua conta agora. Pelo menos os dois estavam felizes, por mais estranho que isso fosse. Agora, fique seguro e longe do diabo.
Harry instruiu, balançando o cabelo da Morte. Harry. A Morte fez uma pausa e ergueu os olhos com um pequeno sorriso. Você sabe que seu companheiro é um anjo. Pode rezar para ele e ele ouvirá, assim como eu ouço quando você me chama. Sério? Harry piscou surpreso. E George refletiu. Parecia muito útil, já que o celular de Cass estava quebrado. Além disso, Harry definitivamente não tinha corrigido o ser daquela vez. Precisa que eu lhe ensine a rezar, mestre? A Morte pareceu um pouco confusa. Harry balançou a cabeça com firmeza. Não, obrigado. Acho que entendi. Obrigado por me avisar. A Morte deu um abraço rápido em Harry, antes que o garoto desaparecesse da sala. Harry, ele é a Morte. Talvez seja uma boa ideia ele realmente fazer uma visita ao diabo, resmungou George enquanto lançava um feitiço de desilusão em si mesmo. Harry ficou parado ali, de olhos fechados, por um segundo, e George esperou. Claramente ele estava contando a Cass o que estava acontecendo. Merlin, ele realmente esperava que Cass estivesse aprontando muitas orações agora que Cass... Não, calma aí. Ele realmente esperava que Cass estivesse recebendo muitas orações agora que Harry sabia. Seria mais ou menos isso. Harry finalmente abriu os olhos e olhou para onde claramente acreditava que George estava. Que, na verdade, era bem perto. George ficou impressionado. Você ouviu? Calma aí. Você ouviu? Ele também não pode simplesmente desejar a morte dele. George bufou e jogou o capuz da capa de invisibilidade sobre a cabeça, desaparecendo completamente. Sim, mas aposto que essa criança pode causar a morte de alguém muito facilmente. Ele fechou a porta do quarto, assim que teve certeza de que Harry havia passado da porta. Eu simplesmente amo as interações deles com a morte, gente, é muito fofo. Então, o que todos os outros convidados estão fazendo aqui, se isso é algum tipo de convenção de deuses pagãos e uma armadilha para nós? Nossa, gente, pelo amor de Deus. Por que eles nos querem, afinal? Jim franziu a testa ao ouvir a notícia de que Harry e George tinham acabado de compartilhar. Por que alguém nos quer? Sam suspirou dramaticamente. É possível que os outros convidados estejam comendo. No caso, sejam a comida, né? Harry fez uma careta. E Jim apenas fechou os olhos e conteve a vontade repentina de vomitar. Um estrondo alto, como uma bola de demolição, tivesse atingido a parede do cômodo ao lado. Fez com que ela cedesse ligeiramente e um quadro caísse e se patifasse no chão. Protego. Harry e George já estão com suas varinhas em punho, e um véu cintilante cobria a parede. Embora nada mais tivesse acontecido após um momento de espera. Jim olhou para Sam, que também estava com a arma em punho, assim como ele. Com uma cena de cabeça, ambos saíram correndo do quarto e foram até a sala ao lado para ver como estava o casal apaixonado que mal havia entrado sem transar. Quando Sam e Jim chegaram ao quarto deles ao mesmo tempo. Sam chutou a porta e Jim entrou primeiro, mas o quarto estava completamente vazio. Que diabos? Sam parou de falar, franzindo a testa em confusão para o quarto vazio, completamente imperturbável. É... Jim se abaixou. Tocando de Norte da Nana. Calma aí, gente, que eu acabei de receber uma mensagem aqui. Ok. É... Jim se abaixou, e um brilho chamou sua atenção. Eu acho que o Harry pode estar certo sobre o cardápio de hoje. Ele ergueu o anel de noivado abandonado para Sandver, cujo dono havia desaparecido misteriosamente. Os dois correram de volta para o quarto, onde Harry andava de um lado para o outro, e George parecia estar remexendo na bolsa que sempre carregava. Eles foram levados. Jim informou sem rodeios. Merlin. Harry passou a mão no rosto. Então precisamos encontrar todos eles, libertá-los, então precisamos escapar. Parece um plano Harry Potter. Bufou George. E Jim apenas assentiu, mesmo sem conhecer o irmãozinho tão bem assim. O pouco que sabia, bem, ele concordava com George.
Você precisa ir para a reunião lá embaixo para descobrir o que está acontecendo. George olhou para o relógio, fazendo com que Jean olhasse também para o relógio na parede. A reunião deveria começar em 15 minutos, pelo que lhe haviam dito. Certo. Sunny e eu teremos que procurar os reféns barra janta enquanto vocês dois vão para a reunião. Jean suspirou, não gostando que seu irmãozinho fosse quem entraria em uma sala cheia de deuses assassinos, mesmo sendo um bruxo. Ah, e se ele fosse só um bruxo? A verdade é que eu imagino que pelo menos a metade desses deuses temem ele. Enfim. Não sei se George é bem-vindo na sala. Harry franziu a testa, mas Dean e Sam já estavam balançando a cabeça. Harry, você não vai entrar lá sozinho, identidade trocada ou não. Sam disse a ele firmemente, e Dean conteve um sorriso ao ver Sam já assumindo um pouco do papel de irmão mais velho. É, cara, diga a eles que você precisa que o George sirva seu vinho ou algo assim. E age de forma arrogante e snob, sugeriu Dean. Além disso, se Hecate estiver lá, ela nos ajudará. George sorriu confiante. Pare de ser um bobo para sua deusa. Harry revirou os olhos. Você supostamente me serve, lembra? Sim, sim, eu vou desertar. Calma aí, eu vou desertar. Calma aí, eu vou desertar se Hecate estiver lá. George ameaçou, mas Jim percebeu que não era nada sério. Ou ele estaria tendo uma discussão bastante violenta com homens sobre a melhor forma de proteger seu irmãozinho naquele momento. Ai, Jim. Certo, vocês precisam descer logo. Sam ignorou a discussão enquanto olhava para o relógio. Tentem distraí-los por pelo menos 30 minutos de qualquer forma. Enquanto encontramos os cativos, tentaremos sair nós mesmos e encontrar vocês. Como funciona a sua coisa de aparata- calma aí, aparatação? Só podemos viajar para lugares onde já estivemos, ou podemos usar coordenadas de aparição, explicou Harry enquanto estendia um pedaço de tecido velho para Jane. Teremos que encontrá-lo na casa de Bob, a menos que você saiba aritmancia. E o que é isso? Jim pegou com uma careta. É uma capa de invisibilidade. Infelizmente, eu acho que Sander é alto demais. Harry olhou para o irmão pé grande de cima a baixo. Ela se adaptou a mim. Até Jim pode precisar se curvar um pouco. Mas vai te deixar completamente invisível se você a vestir. Guarde-a no bolso até encontrar um momento em que precise dela. Incrível! Jim jogou a capa sobre os ombros, animado, e observou seu corpo desaparecer. Isso é tão legal! Olha só, eu sou só uma cabeça. É, eu vou querer isso de volta. Harry apontou o dedo para ele, mas sorriu animadamente como Jim. Vocês dois, fiquem bem. George lançou um olhar demorado para Jim antes de puxar Harry em direção à porta pelo cotovelo. Fiquem longe dos deuses. Sim, sim, é verdade. Na verdade, não são nossos primeiros deuses. Jim dispensou com um gesto. Cara, Loki não conta. Sam discordou enquanto Harry e George saíam apressados e fechavam a porta atrás deles. Mas antes do Loki, eles já conheceram outros deuses, se eu não me engano. Ou foi depois. Eu tenho quase certeza que eles já conheceram outros deuses. Harry olhou para o adesivo vermelho de papel que dizia orgulhosamente: Olá, meu nome é. Na frente. Era exatamente o mesmo adesivo que a maioria dos seus professores primários obrigavam os alunos a usar nas primeiras semanas de aula, que aprenderem. Não, calma aí. Nas primeiras semanas de aulas, para aprenderem todos os seus nomes. Ele pegou um marcador e pensou se Harry serviria. Um homem, um homem negro, alto, imponente e bastante bonito caminhou ao redor de Harry. E ele viu o crachá do homem viu o crachá do homem que dizia Barão Sammed. Acho que é assim que fala, não lembro. Certo, sim. Harry não ia funcionar. Com uma caneta, ele escreveu Hades com sua melhor caligrafia. Amigo, é o Barão Sammed. Harry cutucou na lateral do corpo e sussurrou animadamente. É, Jorge, eu estudei um pouco sobre o Loa Voodoo. Havia muitos livros sobre isso na Biblioteca Negra. E admito que considerei fazer um boneco de voodoo de Umbridge em algum momento.
Harry franziu a testa enquanto observava o homem. Será que ele realmente trabalha para mim ou se somos alguma forma de separados, embora ambos estejamos conectados com a morte? Deveria ter perguntado à morte. Jorge disse sabiamente com seu tom de eu avisei, mesmo sem saber que o homem estaria lá. Duvido que ele tenha tanta ligação com Morte quanto você, considerando que o Morte só tem um mestre. Pare de ser fã de todos os deuses e finge que você é meu servo ou algo assim. Harry resmungou e bateu o crachá com força no peito. Jorge ficou um pouco mais distante, misturando-se mais ao fundo da sala enquanto Harry caminhava até a mesa grande. O recepcionista, agora com crachá o identificando como Mercúrio, fez um aceno de cabeça e uma reverência quando Harry se juntou a eles. Ele olhou ao redor para os outros, tentando ler furtivamente todos os crachás. Callie era uma bela indiana sentada na cabeceira da mesa e claramente no comando de alguma forma ou maneira. Baldur era igualmente bonita à sua maneira ao lado dela e claramente flertando com ela, mesmo que ela não estivesse dando nada em troca. Honestamente, Harry não tinha ideia de quem Baldur era. Ele supôs que ele fosse um deus, mas do que e onde não fazia ideia. O Barão Samedi era o próximo, encarando Harry por cima da borda da taça de vinho. Então sim, talvez houvesse um pouco de ressentimento ali. Harry achou injusto se ele estivesse se culpando pelas ações passadas de Hades, ou talvez fosse apenas porque seus empregos eram meio parecidos, ou talvez fossem rivais ou algo assim. Ganesh estava do outro lado da mesa, com um homem forte e careca. Harry conhecia o nome, mas não conseguia se lembrar de qual deus ele era. Por algum motivo estranhamente pensou que tivesse algo a ver com um elefante. Provavelmente estava enganado. Odin era o próximo, e claramente bem abastecido de bebida por seu criado. Talvez ele devesse ser dispensado logo se realmente houvesse algum motivo para aquela reunião. Ah, nossos convidados de honra chegaram. Baldur se levantou com um largo sorriso quando um homem e uma mulher entraram, quase jogando os irmãos de Harry no meio deles. Sam e Dean cambalearam até o meio da sala e observaram todos os nomes com olhares arregalados. Vamos lá, Harry tentou comunicar-se com eles, exasperados, apenas com um olhar furioso. Jim revirou os olhos, e Sam apenas deu de ombros sem graça por ter sido pego. Harry pegou os crachás dos dois recém-chegados. Zhao Shen e Isis eram os últimos da mesa. Harry forçou a cabeça e conseguiu ouvir Hermione gritando com ele enquanto tentava identificá-los. Tinha certeza absoluta que Isis era egípcia e tinha algo a ver com se casar com o irmão, mas isso era tudo que conseguia identificar. Zhao Shen era da China, pensou Harry, e tinha algo a ver com uma cozinha. Melin esperava que George, como um pagão de verdade, soubesse mais do que ele. Pena que Hecate não estava no grupo, ou talvez fosse melhor assim, já que George provavelmente já os teria revelado. Baldur estava fazendo um anúncio sobre não se matarem e deixarem as virgens locais em paz enquanto Harry tentava encontrar uma rota de fuga para eles. Melin, ele realmente esperava que, em um nível pessoal, elas definitivamente deixassem todas aquelas pobres virgens em paz. Principalmente ele mesmo. Harry quase pulou de susto quando sentiu uma presença centenar sobre ele. George serviu mais vinho em sua taça já cheia e se inclinou mais. A magia de sangue em torno de seus irmãos. Não sei quem a lançou ou a quem eles estão ligados. Meu palpite pela atração que ela exerce pode ser Kylie. Não acho que possamos aparatá-los. George se afastou novamente. E Harry teve que tomar um gole de vinho para disfarçar a irritação que sentia com a notícia. Ele odiava a magia de sangue com o brilho e a fúria de fogo demoníaco. Baldur continuou monologando, e Harry sabia que já odiava por princípio, só por isso. Harry imediatamente começou a prestar mais atenção quando o sujeito se referiu aos seus irmãos como moedas de troca. Ok, então era por isso que precisavam deles. Será que achavam mesmo que isso ia funcionar? Trocar os corpos de Miguel e Lúcifer com eles por, bem, qualquer coisa era uma péssima ideia. Harry estreitou os olhos e cruzou os braços. Seriam aqueles deuses idiotas? Talvez houvesse um motivo para Hecate não se associar a eles.
Harry podia não conhecer bem os anjos, mas baseado apenas em Zacarias e no que ouvira sobre Lúcifer, tinha absoluta certeza de que anjos matariam aqueles caras independentemente de qualquer moeda de troca, e estavam definitivamente menos preocupados com o paradeiro de Sam e Dean do que com a possibilidade de serem torturados para dizerem sim a um deles. Callie se levantou e sim, ali estava o cérebro. Harry assentiu enquanto ela explicava a necessidade de lutar contra os arcanjos para vencer o apocalipse e salvar o mundo. Sim, se esses deuses tivessem alguma chance, Harry estava disposto a ignorar o erro dela em usar magia de sangue em seus irmãos. Talvez. Com todo respeito, nós nem tentamos falar com eles. Mercúrio interrompeu Callie, e Harry sabia que essa era uma atitude absolutamente errada. Callie lembrava um pouco de Gina, com a raiva repentina nos olhos, e a quase morte por estrangulamento mágico de Mercúrio era francamente esperada. As portas do salão de baile se abriram dramaticamente. Harry agarrou a sua varinha por baixo da mesa, preparando-se para lutar ou aproveitar a distração como uma oportunidade para salvar seus irmãos. Merlin, ele adorava uma entrada dramática, especialmente se causasse distração suficiente para que ele levasse seus irmãos para algum lugar seguro. Não podemos nos dar todos bem? Um homem entrou na sala com um sorriso jovial no rosto e um olhar travesso. Harry rapidamente o observou e concluiu que ele realmente não parecia imponente ou intimidador. Sinceramente, foi revigorante finalmente encontrar alguém à sua altura. Por isso, e pela entrada dramática, Harry decidiu que até gostava daquele sujeito. Saiu antes que o recém-chegado silenciasse magicamente os dois irmãos de Harry, o que imediatamente lhe deu 3 pontos negativos na estima de Harry e um ponto positivo, porque sim, ele sabia que seus irmãos podiam ser irritantes. Então ele também meio que entendia. Sam, Jim, é sempre o lugar errado. Pior momento com vocês, cabeças duras, hein? Disse ele, melancolicamente. E Harry considerou que aquele cara parecia realmente conhecer os irmãos. Locke, Baldur, se levantou e franziu a testa. Harry cruzou os braços e encarou o homem, tentando lembrar do que ouvira sobre ele. Sabia que Sam e Dean já haviam mencionado Locke de passagem, mas não haviam dito nada de positivo ou negativo sobre ele. Mas também não pareciam preocupados com ele. Harry imediatamente o considerou uma ameaça, pois era um dos deuses pagãos em geral, mas mantinha uma esperança muito tênue. Acho que o meu convite se perdeu no correio, Locke provocou o grupo. Não se preocupe, cara. O meu também. Harry falou, fingindo um sorriso e uma piscadela para o homem. Amo os dois, mano, que ódio. Locke lançou-lhe os olhos de cor de mel, com um olhar repentinamente desprovido de alegria, que havia. Calma aí. Que havia um momento antes. Para um olhar intenso, digno de Cass ou morte. Você não deveria estar em outra dimensão? Perguntou ele, depois que seus olhos se voltaram para o crachá de Harry. Harry fez uma pausa e de repente decidiu fazer outra coisa. Calma aí. Calma aí. Ele de repente decidiu fazer outra prece rápida para Cass, caso todos estivessem prestes a morrer. Cass, só pra avisar, alguém chamado Locke acabou de aparecer na reunião e ele parece conhecer meus irmãos. Tenho quase certeza de que o mencionaram. Harry deu de ombros. Ele se aposentou. Eu sou o novo modelo. Sorriu ironicamente, quando os olhos de Locke se arregalaram significativamente, e uma nova luz pareceu brilhar neles. Espero mesmo que esteja bem. Eu diria que gostaria que estivesse aqui, mas provavelmente é melhor não estar. Como os anjos se comparam aos deuses pagãos, afinal? Loki é só um trapaceiro, né? Não é nada como devorar os aldeões como os outros deuses aqui. Eu acho que Jim teria mencionado isso. Acho que está na hora de os adultos terem uma conversa séria sobre esse apocalipse. Loki estalou os dedos e os irmãos de Harry desapareceram repentinamente da sala. Harry se levantou da cadeira e a temperatura da sala caiu pelo menos 20 graus. Isso foi um erro, amigo. Rosnou Harry, e até o Barão Samedi se afastou dele. Esqueça isso, Harry. Não, calma aí. Esqueça isso, Cass. Estou prestes a começar uma guerra com um deus nórdico mítico. Entrarei em contato com você em breve. Incrível! Nossa, mano. A seguir, o trapaceiro conhece o herdeiro do Maroto.
Gente, mano, esse capítulo foi sensacional. Um dos meus favoritos, com certeza. Gente, puto bril. Apenas surto. Juro. Eu amei muito esse capítulo. Pra quem não sabe, spoiler aqui, mas Loki é Gabriel, que é simplesmente um dos meus personagens favoritos de Supernatural. Resumindo, eu tô muito animada pro próximo capítulo. E, gente, nossa, os dois se conhecendo vai ser simplesmente incrível. O Harry ia querendo matar o Gabriel. Nossa, juro, juro, juro. Muito bom, muito bom. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Então, comentem aquilo que vocês acharam desse capítulo. Também o que vocês esperam para os próximos capítulos. Indicações de fanfics que vocês queiram ver aqui. Aqui na descrição do vídeo também tem o link pra fanfic, onde vocês podem comentar e curtir a fanfic, assim apoiando o autor, o que é muito importante, gente. E aí, também lembrando que no canal a gente está acompanhando outra fanfic, que é o Em Avante, que eu tenho que gravar mais capítulos deles. Mas enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado mesmo, porque esse foi pra mim, um dos melhores capítulos. Enfim, tchau.